Fala, meus amigos, meus irmãos, Davi Greco, começando mais um dia aqui com você. E qual é o objetivo disso daqui? O objetivo disso daqui é nos parecermos cada dia mais com Jesus. Esse é o nosso único objetivo, Jesus e nos parecermos com Ele, certo? Então, já quero convidar você, pega na minha mão aqui, vamos junto, vamos caminhar junto, tá? Então, antes de nós começarmos isso daqui, eu já quero pedir para você, faz com que isso daqui chegue a outras pessoas. Existem muitas pessoas que precisam também ouvir disso daqui. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, nós estamos aqui para falar dela. A única palavra que tem vida dentro dela. Que quando você abre, ela exala a vida, né? É a palavra de Deus. Nós estamos aqui para nos parecermos cada dia mais com Jesus. Então, olha, já dá o seu like aí, curte, compartilha, manda para outras pessoas, ativa o sininho para chegar as notificações para você aí, comenta, porque assim a gente faz com que a plataforma entenda que é relevante esse assunto e possa enviar para mais pessoas, né? Então, vamos junto, vamos caminhar junto? Já quero pedir para você aí, olha, pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta, vamos aqui, vamos olhar para as escrituras, vamos anotar, para o quê? Para nós praticarmos isso durante o nosso dia, para nos lembrarmos o que é que falou mesmo, o que a gente tratou sobre mesmo, né? O que eu entendi daquilo ali mesmo, e aí você ter aonde buscar, tá bom? Então a gente vai fazer isso como? Caminhando junto, olhando para as escrituras junto e aprendendo junto, tá bom? Então eu já quero pedir para você aí, olha, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos os dias nós estamos aqui, olhando para as Escrituras, nos parecendo cada vez mais com Cristo, mudando os nossos hábitos, melhorando toda a nossa rotina, tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor a gente faz, tá? Então, vamos lá, vamos ler? Então eu quero convidar aí você, olha, já anota aí, tá bom? Mateus 7, versículo 13 e 14. E a gente vai ler aqui, tá bom? Diz assim, olha, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos os que entram por ela. Meus amigos, essa é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira, ela é algo que ela mesma fala que ela é como uma espada que separa juntas e medulas. Ela é uma espada de dois lados, de dois gumes, né? Na qual ela penetra mais profundo de qualquer coisa. E qual é o nosso objetivo? Que ela impacte a nossa vida neste momento, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor, vamos falar com o nosso Pai, para que Ele se revele aqui, através desse diálogo, dessa conversa, mas que a palavra dEle seja transmitida de forma clara e objetiva nessa manhã, tá bom? Senhor, Papai, nós estamos aqui, eu e os meus irmãos, minhas irmãs, e nós estamos aqui com um único objetivo, olhar para as Escrituras, aprender mais do Senhor, saber o que o Senhor espera de nós e como nós podemos colaborar para que isso aconteça, Papai. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. A Tua palavra é verdadeira, ela é vida para que nos alcance e nos inunde disso, desse amor todos os dias. Nós pedimos, meu Pai, fala conosco, não importa, Senhor, em que momento do dia o meu irmão, a minha irmã está vendo isso, mas que ela seja impactada pelo Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Gente, olha, já quero deixar algo aqui para você. O tema do nosso estudo de hoje de manhã é a grande decisão. Se você está anotando, pega papel, pega caneta, pega sua Bíblia, pega um café, pega alguma coisa aí, mas anota, tá bom? Então escreve aí, olha, a grande decisão. E eu já quero convidar você para nós fazermos a viagem das nossas vidas. Fechou? Vamos caminhar junto com esse objetivo? Nós vamos fazer a viagem da nossa vida. E como vai ser isso? Eu vou preparar minha mala e você vai preparar sua mala, tá bom? E a gente vai pegar o avião daqui a pouco, todo mundo junto. Fechou? E aí como você prepara a sua mala? Com itens que você sabe para onde você está indo, tá? Então eu já quero dar um destino para você.
nós vamos subir uma montanha. Nós vamos subir uma montanha. Esse é o nosso objetivo, tá? Quantos metros são essa montanha? Eu não sei. Eu sei que é alto o suficiente que vai demorar bastante tempo. Fechou? Então, você já tem o lugar. Então, já vou te falar algumas outras características. Ela é muito alta. Não sei se a gente vai pegar neve no meio do caminho. Não sei se a gente vai passar frio, mas provavelmente vai, porque quanto mais alto a gente sobe, mais a gente passa frio. Não é verdade? Então, a gente não está indo para a praia, tá bom? E eu quero que fique bem claro isso. Nós não estamos indo para a praia. E aí, você vai fazer o quê? Você vai preparar a sua mala agora para ir de viagem com a gente. Então você vai colocar os itens que você precisa, agasalho, roupa, alguns comes, né, ali no meio do caminho, tipo umas barrinhas de cereal, sei lá, alguma proteína, tá, para você consumir. E aí você vai preparar. E a gente vai pegar o avião e a gente vai para esse lugar, tá? Fomos para esse lugar, chegamos nesse lugar. E aí nós vamos deixar agora nesse lugar, nós vamos passar no hotel e vamos deixar todas as coisas que não são essenciais para aquele percurso, né? Para aquela viagem, para onde a gente está subindo para a montanha. E aí a maior parte daquilo que a gente levou, a gente vai ter que deixar no hotel. Concorda? Certo? Tá bom? Aí a gente vai preparar agora só as coisas que a gente precisa subir essa montanha. E aí você há de concordar comigo que nós não vamos levar para cima dessa montanha, nós não vamos subir para cima dessa montanha com tudo aquilo que nós levamos para a viagem, certo? Até porque nós não tem nada que vai nos conduzir até o alto dessa montanha. As únicas coisas são as pernas que nós temos, tá? Os itens de sobrevivência que nós temos, tá? E aí você vai preparar ali a sua mochila, né, de costa. E aí eu preparei a minha, sei lá, a minha deu 3, 4 quilos. Quantos quilos está dando a sua? Quantos quilos está dando a sua mochila? Quanto mais pesado, quero te lembrar, quanto mais pesado, mais vai ficar difícil para a gente subir. E você precisa se lembrar de quais são os itens que você precisa para alcançarmos esse objetivo. E a gente vai começar esse caminho. A pergunta que eu quero deixar aqui para você é: o que você colocou na sua mochila? O que você colocou? Você colocou uma corda? Você colocou um gancho? Você colocou algum item necessário para aquela subida? Ou você encheu de roupa, encheu de agasalho, encheu de um monte de cobertor, colocou uma barraca, alguma coisa? O que você colocou? Sabe por quê? Quero te lembrar, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando nós nos abarrotamos de coisa, quando nós nos enchemos de tantas coisas para levar durante esse percurso, que é uma caminhada cristã, o nosso fardo fica muito pesado. A nossa mochila, a nossa bagagem fica muito pesada. E olha só o que o texto está dizendo aqui, ó. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vai dizer assim, olha: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram para lá. Todos nós gostamos de viajar, não é? Todos nós gostamos de um descanso, umas férias, um momento em família. Mas você concorda comigo que para toda viagem, para todas as férias, para tudo aquilo que a gente vai fazer, que não é dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso mundinho pequeno ali, nós devemos nos preparar para isso. E quando nós não nos preparamos, nós pagamos um consultor de viagem, certo? Por quê? Afinal de contas, esse consultor ele vai mostrar os caminhos certos, as rotas certas, aonde a gente pode ir, o que a gente vai fazer. Para quê? Para que a gente faz isso? Para que a gente não tenha prejuízo. Para que não chegue no final daquela viagem, das férias, e fale assim: foi a pior férias da minha vida. Não é verdade? Então a gente precisa desses consultores, dessas pessoas que nos guiem, né?
É como se fosse um guia de viagem. Nós vamos subir essa montanha, mas eu quero lembrar para você que nem eu e nem você sabe subir uma montanha. E nós temos um guia que vai nos conduzir até o alto dessa montanha. E só tem uma regra, que ele fala assim, olha, escute a minha voz. Escute a minha voz. O que eu estou dizendo obedeça aquilo que eu estou falando. Sabe por quê? Afinal de contas, é para o seu próprio bem, para a sua própria proteção. Essa é a única regra que o guia daquela viagem está dando. Sabe qual é a viagem das nossas vidas? A viagem das nossas vidas se chama Palavra de Deus. O guia das nossas vidas também se chama Palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para alcançar o objetivo final das nossas vidas, nós só precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos ouvir o guia. Isso é a viagem, a decisão mais importante. É você estar decidindo todos os dias o que para sua vida. Caminhar sozinho ou caminhar com um guia. Fazer as suas próprias escolhas ou dar ouvidos ao que o guia está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como estão os seus planos para ainda esse ano? Ah, Davi, eu quero comprar um carro, trocar de carro até o final do ano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Como estão os seus planos para os próximos 5 anos? Não, Davi, os próximos 5 anos eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, uma mega viagem internacional com a minha família, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer e tal, e tal, e tal. Como estão os seus planos para os próximos 10 anos? Eu quero construir minha família, eu quero estar muito bem financeiramente, eu quero estar isso, eu quero estar aquilo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em qual momento desses planos Deus vai ter um espaço nas suas decisões, na sua agenda? Em que momento você vai pedir nesses planos seus para que Deus guie esses tão sonhados sonhos que você tem? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está fazendo tantos planos, tantos sonhos, tantas coisas, e nós estamos cheios de tantas coisas que nós não damos espaços para Deus entrar ali. Deus, ele não consegue entrar. E aí é como se Deus estivesse falando assim, olha, eu quero entrar, mas você não está deixando. Eu quero fazer, mas você não está permitindo. Olha, eu tenho um sonho melhor para você. Eu tenho uma casa melhor, eu tenho um projeto melhor, eu tenho uma família dos sonhos que eu sonhei para você. Mas você está querendo fazer pelas suas próprias escolhas, pela sua própria vontade. Sabe, esse caminho estreito, ele diz apenas de uma coisa, sobre nós olharmos para quem está lá na frente, mas também está aqui conosco. Nós falarmos, lembra que a gente falou aqui sobre um guia, né? É importante nessa viagem nós sabermos que nós não estamos caminhando sozinhos, só tem um objetivo. Nós precisamos ouvir a voz desse guia, não só ouvir a voz desse guia, mas nós precisamos obedecer. O Senhor está nos convidando todos os dias para nós olharmos para as Escrituras, para nós ouvirmos o que Ele está falando através dela, mas nós não estamos fazendo isso. Nós não temos caminhado com esse objetivo. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é muito clara em dizer que tá tudo bem se nós quisermos fazer as nossas escolhas. O problema é que não vai ser o Senhor quem vai guiar as nossas vidas. Não vai ser o Senhor quem vai conduzir as nossas vidas. Vai ser nós mesmos. Assim como Adão e Eva fizeram no início, assim será até hoje. Eles escolheram viver uma vida separada de Deus, por um outro caminho mais largo, o de escolhas próprias. Sabe, se nós resolvermos subir uma montanha que nem eu e nem você sabe escalar, nós não sabemos como vai ser o percurso, aonde tem os perigos, se nós resolvermos fazer isso sozinho, sabe qual é o problema? E eu falei sobre esse problema ontem. Quanto mais alto, maior a queda que nós vamos ter.
Se nós estamos subindo por um caminho que o guia conhece todos os desafios, todos os problemas, sabe aonde a gente pode parar, onde a gente pode descansar, onde a gente pode usufruir, onde a gente pode aproveitar aquele passeio, aquela tão sonhada férias, aquele tão sonhado objetivo que a gente tinha. Se nós não temos esse guia, nós vamos nos cansar. Nós vamos chegar no final dessa viagem e vamos olhar para trás e falar assim, olha, que viagem terrível que eu escolhi para mim. Que férias terrível que eu tirei com a minha família. E aí você vai ter esse sentimento de culpa. Foi o pior investimento da minha vida. Veja bem, caminhar com Cristo requer uma série de coisas, tá? E quais são essas coisas? Eu vou pedir para você pontuar algumas coisas aí e a gente vai falar sobre ela. A primeira coisa é exclusividade. Cristo quer exclusividade. A segunda coisa é renúncia e discipulado. Cristo quer renúncia e discipulado. A terceira é obediência. Obediência. A quarta é santidade. E só depois disso nós chegaremos no final, na tão sonhada férias da vida, né? É uma férias na qual você vai olhar e vai falar assim, cara, valeu cada centavo que eu investi. Será que nós estamos escolhendo fazer as férias ou planejar um período de férias para nós, para nossa família, por nossas próprias escolhas, ou nós temos consultado, buscado ajuda para que alguém, né, um consultor de férias ali, um guia, nos aponte os caminhos certos de como podemos ter essas férias, sabe? Porque, veja bem, nós podemos fazer essas férias sozinho. E aí, quando a gente quer viajar sozinho, o que normalmente a gente faz? A gente busca informação de pessoas que já foram para esse lugar, não foram? E aí um amigo que já foi, nossa, eu fiz tal coisa, e ele fala o quê? Olha, não faz isso daqui, faz aquilo ali porque dá certo, aquilo ali também dá certo. Aí uma outra pessoa fala, aí você vai na internet, pesquisa isso e aquilo outro e tal, e tal, e tal. E aí você até vai sozinho. Só que, deixa eu te falar, você vai pagar um preço, talvez, de perca de tempo, não de recurso financeiro. Talvez você realmente até economize financeiramente, mas você vai perder muito tempo. Sabe por quê? Porque quando você já tem alguém que sabe o caminho, sabe os trâmites, todas as coisas que precisa, essa pessoa ela vai te poupar esse tempo. Ah, mas o custo é maior. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho com o Senhor é a mesma coisa. Sabe? O Senhor sabe tudo que nós precisamos, mas o custo é alto. O custo é caro. Sabe? Jesus está falando aqui, olha, preste atenção, ele está falando assim, olha, entre pela porta do caminho estreito. Entre pela porta estreita para o caminho estreito. Sabe, eu quero fazer um paralelo aqui com você. Se você abrir em Gênesis 2,16, o Senhor ele vai dar uma ordem para Adão. O Senhor fez Adão e colocou Adão no jardim do Éden. E ele colocou Adão para poder cuidar do jardim. E existe ali, olha, você vai ver, não é coisa da minha cabeça não, tá? Você vai ver ali, olha, que Deus vai dar a primeira ordem para Adão. Deus vai falar assim, olha, coma de todas as frutas, de todas as árvores do jardim. Essa foi a primeira ordem. Olha só o que o texto está falando aqui em Gênesis 7:13. Está falando assim, olha, entre, é uma ordem. Quem está falando? Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus Criador. Ele está falando assim, olha, entre pela porta estreita, pelo caminho estreito. Se nós observarmos essas duas coisas, por quê? Porque olha só lá no Éden o que acontece depois. Porque depois de Deus dar a ordem para Adão, para que ele coma de todas as árvores do jardim, ele fala assim, olha, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, dessa única árvore. Jesus está falando o que aqui? Olha, entre pela porta estreita. Por quê? Porque muitas pessoas
entrarão pela porta mais larga, porque é melhor, porque é mais fácil, porque tem essa praticidade. Afinal, ninguém quer deixar nada para trás. Eu falo uma coisa para você: tem como você ir para uma subida de montanha e querer levar a sua casa junto com você? Não tem como, né? Os seus bens, o seu carro, tudo aquilo que você tem. Tem como? Não tem como. Se você não fizer isso, pensando naquilo que realmente é necessário, se você não abrir mão de tudo aquilo que vai te causar cansaço, fadiga, você não vai conseguir chegar no objetivo final. Meus amigos, meus irmãos, Jesus, ele quer exclusividade para ele. Em João 14, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele requer exclusividade para ele. Esse é o primeiro ponto, lembra que eu falei para você? O segundo ponto, ele é uma renúncia que ele espera de nós, um discipulado. Você lembra do chamado, da grande comissão que ele nos disse? Né? Ele disse que nós deveríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ele. Negar a nós mesmos vai falar sobre as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que nós temos carregado, essa casa gigantesca que está nas nossas casas, nas nossas costas. Então tudo isso, sabe? Davi, mas é eu abrir mão do meu carro, abrir mão da minha casa, da minha vida. Não é fisicamente sobre isso, tá? Porque até então você precisa de tudo isso para sua caminhada, para sua vida, mas o que tem tomado o seu coração. Não é sobre algo externo. Lembra que o Senhor, ele não vê o externo, ele olha o interno, como está dentro de nós. Será que isso tem tomado a nossa vida e governado a nossa vida? E nos travado nos lugares, nos paralisado nos lugares onde nós estamos? Olha, eu quero insistir aqui com você. Existem dois caminhos. Um que leva à vida e um que leva à morte. Só que veja bem, um leva à vida eterna e outro leva a uma morte eterna. Há uma separação. Tudo que está no meio do caminho, no meio desses dois caminhos, já não pertence ao caminho da vida. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer 99,9% de nós. Ou é 100% ou não é nada. Lembra bem que quando a gente vai fazer aniversário, a gente vai cortar o primeiro pedaço do bolo, e aí se você é casado, se você é filho, eu não sei, mas você vai escolher o primeiro pedaço de bolo, né? E aí quantos de nós, para não termos problema, tomamos o primeiro pedaço de bolo para nós mesmos? Eu não quero ter problema. Sabe o que isso aponta? Primeiro, vai apontar para uma ganância, você olhar para você mesmo. Você está querendo apaziguar as coisas, trazer paz para a situação, mas você não é capaz de decidir. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Ou é com Cristo, ou é sem Cristo. Ou é dando o primeiro pedaço de bolo para quem realmente é a pessoa responsável da sua vida, ou então não dando. Não adianta você tentar chegar depois com o bolo inteiro para Cristo e falar, mas tá aqui. Eu falava, mas eu não queria o bolo inteiro, não. Eu queria só o primeiro pedaço. Sabe? O Senhor, ele quer exclusividade, ele quer renúncia, ele quer um discipulado, uma constância. Ele vê essa constância, ele requer obediência. Gente, se nós estamos no meio de uma montanha, no meio de um trajeto, e ele fala assim, olha, não olhe para baixo. Por quê? Porque ele sabe, se você olhar para baixo, você vai se assustar e você vai cair. Você vai vacilar em algum momento. Sabe, se ele fala assim, olha, põe o pé aqui, segure em tal lugar. Ele sabe os pontos de segurança. E se você decide não obedecer, não, mas eu estou vendo um outro apoio aqui. E se isso rompe? E se isso te leva para uma queda, para morte? Afinal de contas, subir uma montanha tem esses desafios. Será que não é por isso que o povo de Israel, lá em Êxodo, quando chegou ao pé da montanha e todos deveriam se preparar para que tivessem um encontro com Deus,
ninguém quis subir. Por quê? Tem até uma canção que diz, né, do Morada, diz assim, olha, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, né? E ele vai falar assim, olha, que quanto mais perto nós estivermos da montanha, quanto mais perto nós estivermos da glória, mais perto da morte a gente vai estar. O evangelho com Cristo, ele requer renúncia. E essa renúncia, ela é ela é todo dia, ela é constância. É uma renúncia de nós mesmos, de nós, por uma falta de querer apaziguar a situação, né? Vamos dizer assim, por nós queremos ser pacificadores, nós estamos negligenciando o que é a nossa própria vida. Nós estamos comendo da nossa própria vida, nós estamos comendo do nosso próprio fruto. Sabe? Eu quero insistir para você aqui, olha, fixe os seus olhos no único e autor consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo. Nós só podemos fazer isso olhando para as Escrituras todos os dias. Todos nós temos um destino. E qual é esse destino? É uma separação, é uma morte eterna. Mas é aonde nós vamos passar essa eternidade. Ela vai ser uma eternidade com Cristo ou sem Cristo? Ela vai ser uma eternidade com o Pai ou não tendo o Pai? Sabe, eu sou pai. Os meus filhos, eles tomam decisões ruins o tempo todo. E nem por isso eu puno eles o tempo todo. Olha, eu sou pai e eu sei dar coisas boas para o meu filho, para minha filha. Eu sou pai e eu consigo ver as necessidades deles e como pai, grita isso dentro de mim para ajudar eles. Sabe, eu não consigo ver os meus filhos em perigo e não falar, gente, não faz isso, vai fazer mal para vocês vão se machucar, vai acontecer aquilo. Sabe, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar em silêncio. Nós temos um pai, e não é um pai terreno, ele é um pai celeste, ele é um pai que nos fez na criação. Olha para o seu lado, olha para todas as coisas que tem à sua volta. Antes de tudo isso daqui existir, ele já tinha sonhado por você, planejado você, feito você nele. Até que chegou o momento de hoje, onde nós estamos aqui, e você sabe disso, eu sei disso, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir ele. E ele está gritando aos nossos ouvidos, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você vai morrer. Gente, lembra aqui comigo, olha, da mesma forma que ele falou assim, olha, coma de todas as árvores do jardim, ele está falando, entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho estreito, porque é lá que eu estou nesse lugar. Se nós decidirmos ir para um outro lugar, será por nossa conta e risco. Nós não teremos um guia, nós não teremos um pai, nós não teremos um salvador, nós não teremos nada, ninguém ao nosso lado. Talvez estaremos cheios de muitas pessoas, mas que também não sabem subir uma montanha. Meu amigo, minha amiga, essa é uma palavra forte. Essa é uma palavra de decisão. É a grande decisão, a maior decisão das nossas vidas. Nós precisamos decidir o que, aonde, como nós vamos fazer, quando nós vamos fazer. Se nós não tomarmos essa decisão, só tem uma coisa para falar para você, nós já vamos ficar para trás. Por quê? Porque muitas pessoas estão tomando as decisões. Mas será que estão tomando decisões exatas, corretas, certas? Gente, ó, um beijo para você. Não esquece de seguir, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Que a palavra de Deus alcance muitas e muitas outras pessoas. Um beijo para você, fica com Deus, até amanhã. Hoje é quinta-feira, tá acabando a semana e a gente vem amanhã com mais uma palavra para enchermos, para nos enchermos, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Ó, tchau, tchau, fica com Deus.